Fala, turma! É um prazer tê-los aqui para mais uma das nossas videoaulas e na nossa aula de hoje nós vamos aprender o substantivo. Lembrando que o substantivo é uma classe gramatical muito abrangente, pois existem diversos tipos de classificações do substantivo. E na nossa aula de hoje nós vamos falar apenas sobre os substantivos comuns e também sobre os substantivos próprios. Muito bem, então antes de qualquer coisa, nós precisamos relembrar o que é um substantivo. E turma, todas as palavrinhas dentro da língua portuguesa possuem uma função. Todas as palavras têm uma utilidade dentro da nossa língua e com o substantivo não é diferente. E a função do substantivo é dar nome às coisas. Nós podemos dizer que o substantivo é a classe gramatical responsável por nomear as coisas, ou seja, por nomear pessoas, lugares, objetos, sentimentos, ações e animais. E esses substantivos podem ser classificados como sendo substantivos comuns e também substantivos próprios. E nós vamos ver quais são as diferenças entre um e outro, começando pelo substantivo comum. E turma, o substantivo comum é responsável por nomear as coisas ou os seres de uma forma genérica, ou seja, é responsável por nomear essas coisas ou seres de uma forma geral, sem especificar. Eu quero que vocês acompanhem a leitura da seguinte frase: os alunos fizeram a lição. Essa palavra destacada, alunos, é um exemplo de substantivo comum, pois esse substantivo está nomeando os alunos de uma forma geral, de uma forma genérica, ou seja, sem especificar. Quando nós falamos alunos, nós estamos falando de qualquer aluno. Esse aluno pode ser qualquer aluno. Então, isso é bem geral. A gente não está especificando qual aluno fez a lição. Vamos observar mais um exemplo de substantivo comum dentro de uma frase. Agora nós temos a seguinte frase: a cidade suspendeu as aulas presenciais. Essa palavra destacada, a palavra cidade, também é um exemplo de substantivo comum, pois essa palavra está nomeando a cidade de uma forma geral. Quando nós falamos cidade, nós podemos falar de qualquer cidade. Vamos ver agora mais um exemplo de substantivo comum. Na seguinte frase, nós temos: os países estão em guerra. Essa palavra países também é mais um exemplo de substantivo comum, pois como nós vimos, o substantivo comum é responsável por nomear as coisas ou seres de uma forma genérica, de uma forma geral. E quando nós lemos essa palavra, países, nós estamos nomeando dessa forma, porque quando nós falamos países, nós podemos falar de qualquer país. Nós não sabemos quais são esses países. Nós estamos falando que os países estão em guerra. Portanto, aqui nós temos mais um exemplo de substantivo comum. E agora que você já sabe o que é substantivo comum, você vai aprender agora o que é um substantivo próprio. E turma, o substantivo próprio é responsável por nomear as coisas ou seres não de uma forma geral, mas sim de uma forma específica. E para a gente entender isso um pouco melhor, vamos a alguns exemplos. Nós temos a seguinte frase: o aluno Pedro fez toda a lição. A palavra destacada, essa palavra Pedro, é um exemplo de substantivo próprio, pois esse substantivo está dando nome a um aluno específico. Dessa vez, a gente sabe que não é qualquer aluno que fez a lição. Nós sabemos que foi o aluno Pedro que fez a lição. Portanto, é um exemplo de substantivo próprio. Um outro exemplo de substantivo próprio se encontra na frase: a cidade de Praia Grande suspendeu as aulas presenciais. A palavra Praia Grande também é um exemplo de substantivo próprio,
pois essa palavra está especificando, mostrando qual cidade que suspendeu as aulas remotas. Está falando que Praia Grande suspendeu as aulas remotas. E por fim, mais um exemplo de substantivo próprio nós encontramos na frase: o Brasil luta contra a pandemia. Nessa frase nós temos a palavra Brasil, que é também um exemplo de substantivo próprio, pois esse substantivo está nomeando de forma específica um determinado país, que é o Brasil. Portanto, não é qualquer país, nós sabemos que é o país Brasil. E turma, eu quero que vocês prestem atenção em mais uma diferença que existe entre o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum sempre vai começar com letra minúscula, enquanto o substantivo próprio sempre vai começar com letras maiúsculas. Percebam que nas frases onde nós vimos as palavras alunos, cidade e países, nós começamos escrevendo essas palavras com letras minúsculas. Já nas palavras Pedro, Praia Grande e Brasil, por serem substantivos próprios, nós começamos escrevendo-as com letras maiúsculas. Então é bem simples, turma. Essas são as diferenças entre o substantivo comum e o substantivo próprio. Enquanto o substantivo comum nomeia as coisas de uma forma geral e sempre começam com letra minúscula, o substantivo próprio nomeia as coisas de uma forma mais específica e sempre vão começar com letra maiúscula. Muito simples, muito fácil, não tem segredo. Por hoje é só, encontro vocês na próxima aula, desejando, é claro, bons estudos e até lá!